A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o primeiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Missão da Igreja no Mundo. A lição de hoje, a lição 2, Imagens Bíblicas da igreja. O textuário vai nos dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática vai nos dizer assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 32, e primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Objetivos da lição: elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja e explicar as imagens da igreja como a habitação de Deus. Na introdução da lição nos diz assim: a igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. Assim podemos contemplar imagem ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Então, desde a época do Antigo Testamento, metáforas frequentemente descrevem o que a igreja é na Bíblia. Comparações populares na igreja incluem: a igreja é a noiva de Cristo, na qual ele é o noivo; o rebanho, em que ele é o pastor; um reino em que ele é o Senhor; um edifício no qual ele é o alicerce; uma família da qual ele é o pai. A palavra-chave é imagem. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? E lembrando que esse slide estará aí debaixo, né? Estará o link aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico 1: imagens que descrevem um relacionamento. Subtópico 1: a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Em Efésios 5, o escritor diz que o marido é a cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Além disso, os evangelhos e o Apocalipse descrevem metaforicamente Cristo como um noivo em seu retorno no fim dos tempos. A linda imagem de uma noiva e esposa fiéis é captada por Paulo e João no Novo Testamento, para simbolizar o relacionamento que Deus quer ter através de Cristo com todos aqueles que compõem a igreja. Os crentes foram comprados com o preço de noiva do sangue de Cristo e agora são cortejados pelo seu amor. Nos capítulos finais de Apocalipse, o símbolo da noiva, que é, em última análise, representada por todos os crentes, entra em foco. Primeiro lemos o anúncio formal do casamento. Alegrai-nos, sejamos felizes e lhe demos glória, porque é hora do casamento do Cordeiro. Sua noiva se preparou, foi-lhe dado o privilégio de usar um linho deslumbrante e puro. Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 ao 9. Este linho fino representa as coisas que o povo santo de Deus faz e que tem a sua aprovação, como as palavras de Isaías e Jeremias. Os preparativos meticulosos da noiva são um símbolo e metáfora dos preparativos do cristão para o seu lar celestial. Então, a noiva de Cristo está totalmente preparada com uma aparência inimaginável. A palavra casamento do grego é gamos e pode significar uma cerimônia de casamento ou uma festa de casamento. É aí que a confusão muitas vezes entra. Em outras palavras, a palavra gamos pode ser usada tanto para a cerimônia de casamento em si, quanto para a festa de casamento que acontece em uma data posterior. Para nos ajudar a entender um pouco mais claramente a sequência desses eventos futuros e esse simbolismo, vamos ter que levar em consideração a antiga cerimônia do casamento judaico,
judaico, pois este é o modelo que Cristo usa. Há muitos paralelos na Bíblia em vários eventos da vida de um crente, mas nenhum mais visível do que a semelhança entre a vida cristã e de um casamento judaico. No Antigo Testamento, os pais normalmente arranjavam um casamento entre o jovem casal judeu. As uniões românticas naquela época eram bem comuns. Esse casamento arranjado consistia em três partes. A primeira parte que vamos falar aqui, da cerimônia de casamento judaica, era como se fosse um noivado, que era chamado de Erusim ou Kiddushin. Era esse momento em que o noivo dava à futura noiva um objeto de valor como um anel, um dinheiro ao pai ou um ketubah, documento de intenção que era simbólico, que é uma promessa que proporcionava um vínculo jurídico entre os dois. O pai do noivo geralmente pagava o preço da noiva. Trata-se de um verdadeiro documento legal, sem efeito imediato em sua participação pessoal, mas apenas uma promessa para o futuro. Após essa cerimônia, a noiva permanecia na casa do pai para se preparar para o dia em que seu noivo voltaria para ela. Se casaria com ela e levaria para sua casa ou algum quarto especial que ele construiria. A coabitação era proibida nessa época e a noiva deveria permanecer virgem, usando esse tempo para se preparar para o casamento. Se ela não fosse considerada virgem, poderia ser até rejeitada. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. Mateus capítulo 1, versículo 19. Era nesse estágio que estava Maria, mãe de Jesus. Esse tempo intermediário era onde a noiva deveria se preparar para o noivo que estava por vir. Essa preparação significava fazer seu próprio vestido, enxoval, preparar-se para seu novo papel, transferir sua lealdade de seu pai para o marido, de passar de familiar para um desconhecido, depender totalmente dele, aprender a amá-lo, definir sua mente como agradá-lo. Durante esse período de preparação, a noiva é consagrada, separada ou santificada. Ela passava por um ritual de purificação, que nós vemos o simbolismo de santificação aqui. Ela sempre usava um véu, então era evidente para os outros, para a comunidade, que ela estava noiva. Esse véu simbolizava um penhor ou um compromisso. Sabe aquele momento em que uma noiva está no fundo da igreja ou dentro do carro, esperando para descer pelo corredor? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 ao 4. No final, a noiva é um só povo, nós, todos que foram comprados com o preço final de noiva que Jesus pagou na cruz. Com sua vida serão adornados em sua justiça por toda a eternidade. Subtópico 2. A esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Qual é a diferença entre noiva de Cristo e esposa de Cristo? O relacionamento entre Deus e seu povo foi descrito como um casamento, até mesmo no Antigo Testamento. Deus foi descrito como sempre fiel, mas muitas vezes seu povo era infiel nessa relação. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e teu Redentor, o Santo de Israel. O Deus de toda a terra será chamado. Isaías, capítulo 54, versículo 5. Paulo descreve algumas percepções importantes sobre um casamento piedoso, apresentando o papel do relacionamento da esposa com seu marido como sendo um paralelo para o papel da igreja em seu relacionamento com Jesus.
E esclarece: este é um grande mistério. Estou falando da relação de Cristo com a igreja. Paulo pode até visualizar seu papel como um de um pai que está se preparando para confiar a sua filha, a igreja, ao único pretendente adequado. Olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora vamos analisar a segunda parte do casamento judaico para entendermos sobre as diferenças de noiva e esposa. Nos tempos bíblicos, um noivado como o de José e Maria era considerado o mesmo que ser casado e era de acordo vinculativo entre um homem e uma mulher. A segunda parte do casamento judaico era chamada de Nissuim, ou a cerimônia de casamento em si. O noivo muitas das vezes surpreendia sua noiva por seu retorno inesperado ou precoce. Todas as noivas judias eram roubadas, apanhadas ou apanhadas de surpresa. A noiva era então levada para a casa do noivo por uma procissão de mulheres carregando lâmpadas acesas, assim como a parábola das 10 virgens. As lâmpadas faziam parte da preparação da noiva para o caso que o noivo viesse à noite. A noiva estava arrumada em linho fino, limpo e branco. A cerimônia de casamento em si era realizada na casa do pai do noivo e geralmente incluía apenas alguns convidados. No período em que o noivo estava se preparando para o casamento, ele construiu também a sua nissurim, que é uma espécie de tenda, cobertura, que até hoje ainda é replicado em seus casamentos judaicos até hoje. Nesse momento, uma série de bênçãos são feitas ao casal e é finalmente feito marido e mulher. A cerimônia de casamento era seguida por 7 dias de celebração, grande alegria e finalmente uma festa de casamento. Nesta ocasião, era muitas vezes realizada em um lugar diferente e muitas pessoas eram convidadas. A cerimônia de um casamento judaico era realizada na casa do noivo e é análoga ao casamento do Cordeiro no céu, onde Cristo finalmente se unirá à sua esposa e ela se tornará sua esposa ali. Veja como o nosso comentarista bem colocou. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Subtópico 3. Rebanho de Deus. Acompanhe comigo Atos capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou em seu próprio sangue. A igreja e todos os membros dela, que são comparados a um rebanho de ovelhas que devem ser cuidados e vigiados pelos ministros da palavra, que são como um pastores para eles, para que não sejam infectados ou nenhum dano ocorra. Tenha em mente que um verdadeiro pastor é alguém que conhece intimamente as ovelhas do seu rebanho. Ele habita onde elas habitam, orientando, nutrindo e protegendo com grande vigilância para garantir segurança em todos os momentos. Ele também cuida deles fisicamente, curando suas feridas e as suas doenças. O povo de Deus é comparado ao rebanho das ovelhas em muitos aspectos. Antes da conversão, por se desviarem quando são como ovelhas perdidas. Depois da conversão, por seu comportamento manso, inofensivo e por sua paciência em suportar os sofrimentos aos quais estão expostos. Redimidos pelo seu precioso sangue, são propriedade especial de Cristo. Ele deu a vida por eles, eles são dados a ele como sua semente e recompensa. Eles formam a alegria do seu coração. Ele os ama com inexprimível ternura e afeto. Ele os vigia com constante solicitude. Ele nunca os abandonará, nem nos abandonará. Eles lhe fornecem subpastores, homens que eles qualificam e nomeia para alimentá-los com conhecimento e compreensão espiritual. Mas tudo isso está subordinado a Jesus, que é o grande pastor das ovelhas e dirige todas as coisas à sua igreja. A sinopse da lição vai nos dizer assim: imagens como a noiva de Cristo, a esposa de Cristo e o rebanho de Deus descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Tópico 2. Imagens que descrevem função.
Subtópico 1, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um novo debaixo do novo pacto. Acompanhe comigo a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que faz parte da nossa leitura em classe. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tá, então vamos lá. Geração eleita. Geração eleita, a palavra geração refere-se a um grupo de pessoas que nascem na mesma época e compartilham experiências comuns. Juntando essas duas palavras, se ser uma geração eleita significa que Deus escolheu e selecionou a dedo um grupo de pessoas nascidas na mesma época para compartilhar de sua salvação e propósito. Como cristãos, fazemos parte dessa geração eleita. A carta de Pedro foi escrita para um grupo específico de pessoas que estavam enfrentando perseguição e sofrimento por sua fé. No entanto, a mensagem de ser uma geração eleita se explica a todos os crentes, independente de suas circunstâncias ou antecedentes. Isso significa que se você aceitou a Cristo como seu Salvador, você está incluído nessa geração. Não importa de onde você vem, o que você fez, não importa raça, etnia, Deus escolheu você e você faz parte dessa família. Outro é sacerdócio real. O que significa um sacerdócio real? O conceito de sacerdócio é baseado no Antigo Testamento, onde apenas indivíduos selecionados, os levitas, tinham permissão para servir a Deus no templo. Essa imagem de um sacerdócio real é ouvida pela primeira vez lá em Êxodo, quando Deus estabeleceu seu relacionamento de aliança com Israel. Nessa passagem, Deus disse a Israel que se obedecessem e guardassem a sua aliança, seriam um reino de sacerdote, uma nação santa pertencente a Deus. Israel tinha uma linha sacerdotal distinta do resto da nação, mas esse não foi o sacerdócio que Deus se referiu em Êxodo 19. Nesta passagem, toda a nação seria sacerdotes, não apenas os descendentes de Arão. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Êxodo capítulo 20, versículo 18 e 19. Olha só, o povo rejeitou o chamado de Deus para um reino de sacerdotes. Em vez disso, eles queriam sacerdotes para que ministrassem em seu nome. Eles tinham isso em Moisés e Arão e na linhagem levítica, mas essa não era a intenção de Deus. No entanto, através de Cristo, todos os crentes receberam o privilégio de servir como sacerdotes. Como parte do sacerdócio real, temos acesso direto a Deus e podemos interceder em favor dos outros. Somos chamados a oferecer nossas vidas como sacrifício vivos e de servir a Deus. Como cristãos, sabemos que Jesus é o Rei e que devemos nossa total lealdade. Devemos ser mestres na lei de Deus para as nações. Devemos ser as luzes do mundo revelando o caminho de Deus. Devemos ser aqueles que atraem as pessoas para Deus e não são um obstáculo para uma aceitação de Jesus. Somos separados como sacerdócio. Por isso, não estamos agindo como o mundo, mas imitando Jesus. Mas essa separação não significa que não estamos interagindo com o mundo. Muitas vezes os cristãos têm a ideia de que precisamos ficar longe do mundo por causa da sua pecaminosidade. Mas somos chamados a acessar o mundo, mantendo nossa santidade, interagindo com o mundo e mostrando a eles o caminho para Deus, ensinando as verdades de Deus. Outro é a nação santa e um povo adquirido. Somos separados para os propósitos de Deus e devemos viver nossas vidas de uma maneira que reflita seus valores e caráter. Como parte de uma nação santa, devemos ser uma luz para o mundo e
compartilhar a mesma mensagem de amor, a mesma mensagem de amor que nos rodeia. Isso significa que precisamos viver nossa vida de tal forma que atraia os outros, né? Isso enfatiza o fato de que pertencemos a Deus e que Ele tem uma reivindicação especial sobre nossas vidas. Como parte do próprio povo de Deus, devemos viver nossas vidas de uma maneira que honre e glorifique a Ele. Isso significa que precisamos buscar Sua vontade para nossas vidas e seguir Sua orientação, mesmo quando pode ser difícil, desconfortável. A ideia não é apenas santidade moral, mas somos separados para Deus. Israel seria aquela nação santa, mas tornou-se como um mundo. Israel tornou-se indistinguível das nações vizinhas. Como cristãos, como pedras vivas, devemos ser diferentes, separados para Deus. Será que parecemos Israel, o Israel de Deus que quer que sejamos, ou parecemos aquele Israel do passado, misturando-se com o mundo? Estamos agindo como o mundo e estamos sendo influenciados e conformados com o pensamento do mundo? Estamos cometendo os mesmos erros que Israel de antigamente cometeu, tentando se misturar com o mundo em vez de ficar como luz nas trevas? Temos de olhar para o diferente. Temos de agir de forma diferente, temos de pensar diferente, temos que ser diferente. Devemos ser uma nação santa, não apenas como as outras nações. Subtópico 2, Corpo de Cristo. O corpo de Cristo é também um rico símbolo do Novo Testamento de todos aqueles que foram salvos por ele. Os crentes são a parte de um corpo. Nosso apego a Cristo, que é a cabeça do corpo, também significa que estamos apegados a todos os outros membros que têm Jesus como Salvador. Isso é verdade para os crentes atualmente vivos, mas se estende a todos os crentes. O primeiro contexto do corpo de Cristo refere-se ao corpo real de Jesus, que foi morto na cruz para o perdão dos pecados. O segundo conceito deste termo, corpo de Cristo, significa os seguidores de Jesus ou sua igreja. O corpo de Cristo representa aqueles que estão juntos por toda a eternidade experimentando a presença de Cristo no novo céu e na nova terra, de uma maneira que só podemos experimentar limites das sacacidades agora. Seguindo o conceito do corpo de Cristo referente à igreja, os crentes continuam a considerar sua comunhão uns com os outros sobre como o corpo se apresenta com harmonia e unidade. Como membros do corpo de Cristo, temos funções e papéis dentro desse corpo. Assim como cada parte do corpo é necessária, assim cada pessoa tem um papel valioso dentro do corpo de Cristo. E mesmo tempo dependendo um do outro. A perda de qualquer membro limita a função do corpo. Cristo é a cabeça do corpo, é a fonte da vida, a direção, instrução a cada movimento do corpo. Sem a cabeça será impossível para o corpo funcionar. Da mesma forma, a igreja nunca pode funcionar separada de Deus. Os cristãos não são nada sem Deus. O corpo sem a cabeça, ela está morta. Sem Cristo, as obras dos homens são fúteis. Assim como Jesus se comparou a uma videira e seu povo aos seus ramos, quando é cortado, ela murchará e morrerá. A sinopse do tópico 2 diz assim: imagens como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e corpo de Cristo descrevem a função que a igreja exerce diante de Deus e do mundo. Tópico 3, imagens que descrevem a habitação. Subtópico 1, santuário de Deus. Qual é o santuário de Deus? Provavelmente muitos de nós pensamos nisso apenas como um edifício da igreja. Em seu sentido mais amplo e rico, o santuário de Deus está onde quer que experimentamos a Deus. É o lugar onde está o nosso coração. No culto, um edifício de igreja se torna um santuário quando o povo se reúne e compõe os blocos de construção do templo espiritual de Deus. Embora seja bíblico que se reunir em um templo, uma igreja, um espaço, não é o edifício em si que o torna uma experiência de santuário. É a adoração a Deus por parte de seus seguidores sinceros. A Bíblia nos diz que nos reunimos para adoração e consideremos-nos uns aos outros para que nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns
antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. É lá. Lá que somos fortalecidos para mais uma semana de trabalho, mais uma semana de servir a Deus, no santuário do vasto mundo de Deus. O edifício em si não é o que torna um santuário, mas a reunião do povo de Deus que deseja adorá-lo em espírito e em verdade. Subtópico 2, Casa de Deus. Em primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vemos que a igreja é a casa do Deus vivo, a coluna, a base. Ao dizer que a igreja é a casa do Deus vivo, Paulo está dizendo que todos os crentes em Cristo fazem parte da casa de Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha um povo, Israel, e eles eram chamados o povo de Deus, mas eles não eram a casa de Deus. É somente no Novo Testamento que o homem pode ser regenerado e fazer parte da família de Deus, tendo Deus como seu pai. Somos gerados por Deus e Deus agora é o nosso pai. Todos os cristãos nascidos de novo têm Deus como seu pai. E não importa a sua raça, cultura, país, cor ou origem, eles são irmãos e irmãs. Ao nascermos de novo com a vida de Deus, entramos em um grande clã, com todos os tipos de pessoas, onde somos irmãos e irmãs na vida de Deus. Os profetas viram a casa de Deus de fora, mas os apóstolos viram as riquezas da glória da casa, que tinha sido um grande mistério. O templo da nova aliança é a maior obra de criação de Deus na terra hoje, e essa glória nunca desaparecerá. Subtópico 3. O privilégio de ser igreja. A lição está dizendo assim: à luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte do seu rebanho. Segundo, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive, e é um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Não há privilégio maior, irmãos, do mundo do que sermos igreja. Muitas pessoas pensam que você é melhor se você conseguir ter sua casa própria, ou se você tem um bom emprego, ou se você tem uma boa família. A realidade é que nenhuma dessas coisas se compara a ser um seguidor de Jesus Cristo. Este é o grande privilégio de pertencer à igreja. Fazemos uma aliança eterna com o Deus do universo. Há outros privilégios, é claro, mas nenhum excede o que a obra expiatória de Cristo na cruz proporciona a todos os que creem. A sinopse do tópico 3 vai dizer assim: a imagem como o santuário de Deus, a casa de Deus, descrevem a igreja como a habitação de Deus. A conclusão da revista nos diz assim, nesta lição: aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estaremos de volta aqui. Se Ele não voltar, estaremos de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.